o universo da adoção, os seus desafios e emoções. Este é o tema do episódio 136 do podcast Outra Visão, que recebe o grupo de terapeutas familiares do Pertencer, especialistas no tema adoção e pertencimento. Se você está pensando em adotar uma criança, se já é uma família adotiva, se foi adotado ou adotada, ou deseja simplesmente saber mais sobre o tema, este episódio foi cuidadosamente produzido para você. Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 136 do podcast Outra Visão, com o grupo de terapeutas de família do Pertencer, especializados em adoção. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. A adoção desafia as definições tradicionais de família e nos convida a repensar que o que realmente importa é o pertencimento. Para falar sobre esse importante tema, eu conversei com o talentoso grupo de terapeutas familiares do Pertencer, que há 11 anos se dedica a estudar e trabalhar com o tema adoção e pertencimento nas diversas constituições familiares. O Pertencer é formado pelas terapeutas Camila Falange, Eliana Puz, Maria Luísa Vasconcelos, Marília Hellmester e pelo terapeuta Ivan Schein, todos formados pelo Instituto Sistemas Humanos, na capital paulista, onde está sediado o grupo. Durante a nossa conversa, a equipe do Pertencer relembrou do início da formação do grupo, apresentou as diferentes visões da adoção, falou dos preconceitos e tabus, sobre a falta de apoio e acompanhamento antes da adoção, a carência de políticas públicas de apoio às famílias adotivas. Também falou sobre a dificuldade de encontrar profissionais especializados em adoção e a falta de acompanhamento pós-adoção. Nesta entrevista, as terapeutas familiares do Pertencer também falaram sobre os caminhos do pertencimento e a importância da construção de laços familiares. Revelaram as frustrações e alegrias da adoção e, como não poderia deixar de ser, deram uma verdadeira aula sobre o universo da adoção e pertencimento. E como sempre, não posso deixar de convidar você para prestigiar o canal Outra Visão aqui no YouTube, se inscrever, curtir este e outros episódios, e também fica o convite para você visitar o nosso site www.podcastoutravisão.com, nos acompanhar no Spotify e no Instagram. Para achar é bem fácil, basta digitar na busca Outra Visão. Então, vamos acompanhar agora o episódio 136 com o grupo de terapeutas familiares do Pertencer para conhecer, aprender e se informar melhor sobre o tema adoção e pertencimento nas diversas constituições familiares. Divirta-se com Outra Visão. Alô, Ivan, Maria Luísa, Camila, Eliana e Marília. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast Outra Visão. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Ótimo. Tudo bem. Eu queria agradecer. O Ivan, a Camila, a Eliana, a Marília e a Maria Luísa fazem parte do grupo de terapeutas do Pertencer. Eu queria agradecer muito a vocês por aceitar o convite e por prestigiar esse podcast. É com muita alegria que eu recebo vocês para a gente bater um papo bem descontraído.
Pessoal, e também esse é o primeiro episódio que eu faço, que eu realizo com um grupo grande de pessoas. Eu já realizei episódios, a maioria dos episódios aqui produzidos sempre com uma pessoa, já tive com duas, agora com 5 pessoas é uma novidade para mim, um desafio muito gostoso assim também, viu? Hum. Então, eu queria, para começar, eu queria pedir que cada um fizesse uma apresentação, uma breve apresentação contando um pouco da sua formação, da sua experiência profissional e também contar de qual cidade está falando. Quem começa? Vamos começar por como? Ordem alfabética? Se for ordem alfabética, sou eu. Então Vai lá, vamos por ordem Camila, fica. alfabética. Camila Sarno Vamos lá. Falange. Isso. Mais conhecida como Camila Falange, senão fica muito longo. Bom, eu tenho formação em Direito, minha formação superior é em Direito, e eu atuei bastante tempo como advogada. No final dessa atuação, eu já estava buscando outras formas de trabalhar e fui para a mediação. Entrei na mediação familiar, comecei a trabalhar dentro do Fórum de Santo Amaro, com uma equipe que praticava mediação lá, uma coisa meio experimental. Dessa experiência surgiu um livro que chama Mediação no Judiciário e me fez também querer saber mais sobre família. Eu me tornei terapeuta de família com formação no Instituto de Sistemas Humanos, que é um instituto que acolhe o pertencer, né? Me formei junto com o Ivan, nós dois, né? Há quantos anos? A 11, gente 12 anos terminou em atrás. 2011. 2011, nossa, 13 anos atrás. Bastante. E o meu trabalho eu sou filha por adoção, sou filha adotiva, né? Fui adotada bebezinha. E o meu trabalho de conclusão de curso foi um trabalho que abordou a adoção. Então eu fui apresentar esse trabalho e aí começou a surgir essa conversa de, bom, né, vamos começar a pensar em fazer algo ao redor da adoção. Aí foram as primeiras sementes do pertencer, né? Surgiram as conversas e nós começamos com o pertencer. É isso. Hoje eu sou formada em terapia analítica também, psicologia analítica, e é isso. Ah, legal. E uma pergunta, você ainda atua como advogada? Concilia as duas? Não. Não, não atuo mais como advogada, não faz mais sentido para mim, porque é muito diferente, né? Poderia atuar como mediadora, porque a mediadora também é a construção através do diálogo, mas a terapia realmente me pegou. Sou apaixonada pela profissão, apaixonada por isso. Ah, que bacana. Então, agora eu vou convidar a Eliana para contar um pouquinho sobre a carreira, experiências. E só para fechar, Camila, você está falando de qual cidade? Ah, de São Paulo, Aí do São Portal do Paulo, Morumbi, do né? Portal do Morumbi, isso. É isso aí. Seja muito bem-vinda. Olá, eu sou Eliana, da minha vida profissional. Hoje não, este ano, em dezembro, eu faço 50 anos de formada. Uau! Parabéns! Então, eu tenho uma longa história. Durante quase 40 anos, não, 30 anos, eu trabalhei assim, passo a passo, fazendo a minha formação. Comecei com terapia individual, trabalhei com bioenergética do Lowen, que trabalhava corpo. Depois fui fazer outras especialidades. E da individual eu passei para casal, porque eu tenho uma formação em sexualidade humana. E eu vi que atender só o casal, só o indivíduo não dava, tinha que atender o casal, né? E depois de casal, eu fui fazer a formação com ela, só que antes, há 20 anos já, de casal e família. Então, aí eu acho que deu um preenchimento. E, felizmente, nesse prazo, eu sou mãe por adoção, conheci a Isa num seminário, num encontro, e aí, Congresso. umas conversas,
e ela disse que a Camila estava conversando com a Marília para formarem um grupo, tal. Eu falei, uau, eu estou muito motivada para fazer outra coisa. E essa outra coisa foi a adoção, o mundo da adoção que se abriu. Então, assim, são 10 anos, estou aprendendo muito com essas meninas, muito. E, e assim, nós nos adotamos como grupo. Fizemos os primeiros encontros, depois chegou o Ivan, que a gente estava precisando de um homem no grupo, né? Sim. E dentro dessa diversidade dos assuntos, das formações tão diferentes que nós tivemos um encontro muito legal. Eu acho que é o encontro das famílias mesmo, em cada uma de nós, nos sentindo adotadas e pertencendo, né? Então, é isso. E é isso que a gente quer passar para as famílias, que a adoção é uma construção, que a gente vai aprendendo a cada dia, e depois a gente começa a ficar quase pronto, porque nunca pronta, nunca está fechado, para a gente poder fazer essas trocas, que é para que a gente veio, afinal, né? Eu acredito que é nisso, né? Para nós nos aperfeiçoarmos nas nossas afeições, né? Nos nossos afetos. É isso. Ah, uma Uhum. novidade. Ah, Eu estou morando em Santos. Amanhã faz 6 meses. Eu morava no Ipiranga, em São Paulo, e agora estou morando em Santos, então você está falando aí direto da Baixada Santista de Santos. da Baixada Santista. E só uma pergunta, você é mãe adotiva, qual o nome da sua filha, do seu filho? Você pode dizer? Sim, é um filho de 40 anos. Ele mora comigo e o nome dele é Tiago, Tiago Pouso, né? Nós perdemos ele perdeu o pai agora e o meu esposo há 1 ano. Então, nós estamos também numa fase de adaptação, de mudança, é tudo muito novo, muito novo. Então, a vida desorganiza e começa a organizar. E a gente vai vendo o que vai ganhando nesse tempo, né? O que vai nos trazendo de novo, né? Mas esse grupo aqui me deu uma maior sustentação durante esse período, viu? Ah, que legal ouvir o seu relato, seja muito bem-vinda. Agora eu gostaria de ouvir a Maria Luísa Bambini Vasconcelos. Olha, eu estava pensando que seguindo aí As damas primeiro, Ivan, as o damas Ivan, né? primeiro. Ah, seria o Ivan, né? seria o Eu... Ivan, não sei, Pra mas mim, tanto faz. vai Tava lá, aqui Vai na lá, Ivan. ordem Luísa. do site, viu? Na ordem que tava lá no site, que é o que, que eu tô seguindo aqui na minha lista. Sei, eu pensei que a Camila convocou a ordem alfabética, eu falei, deixa eu ver Tá aí. certo, eu que confundi aqui. É bom o Ivan falar, porque é Fica uma no meio, balança, né? né? Vai ficar bem no Então vamos meio. lá, Ivan, vamos lá. Então, Duas ó, mulheres e 2 homens. então E vamos eu lá. e depois 2 mulheres de novo. Então, foi aqui, foi que a minha listinha aqui, eu tava com base aqui no site, por isso que tava, né, no site ali tava, eu nem me atentei aqui na ordem alfabética. Ivan, por favor, gostaria que você contasse um pouquinho da sua vivência, experiência profissional, também dizer de onde você está falando. O que que você pode contar e compartilhar um pouco com a nossa audiência? Bom, eu tô no mesmo bairro do Instituto de Sistemas Humanos, eu tô no Brooklyn, que é onde, por muito tempo, onde o pertencer antes da pandemia, onde o pertencer funcionava mesmo, né? Não tinha opção a gente não Online. tinha o Zoom, não tinha os atendimentos online. Bom, eu sou de primeira viagem, eu sou engenheiro. Todo mundo olha com uma cara assim, nossa, é mesmo, engenheiro? Ele está aqui agora, nesse trabalho? Sim, mas eu sou filho de terapeuta. A minha mãe foi uma das fundadoras dos sistemas humanos e ela é terapeuta ao mesmo tempo que a Eli, né? 50 anos, eu acho. Então tinha na família algo desse trânsito, embora eu nunca achei que fosse o meu lugar. Eu sempre achei que o meu lugar era, sempre gostei da engenharia. E eu caminhei pela engenharia um tempo, não me decepcionei um pouco, porque eu achei que a área técnica é muito restrita, muito fechada.
e resolvi abrir fazendo uma pós em administração para ir para a área administrativa, e migrando de profissão. Fui migrando durante alguns anos, fiz essa migração, mas num determinado momento, quando o meu projeto, eu era funcionário, né, e eu fui demitido numa reestruturação, fiquei um pouco perdido e pensando, vou ficar dependendo dos outros, né, como é que vai ser a vida? E nessa hora, conversando com a terapeuta lá de casa, ela falou, por que que você não vai fazer os sistemas humanos? Lá, você não precisa ser terapeuta, porque eu olhei com uma cara assim de, nossa, é mesmo, vou virar terapeuta, mas não, esse é o seu lugar, não é o meu. Ela falou, não, mas você gosta de lidar com as pessoas, você gosta de equipes, né? Isso vai te enriquecer para trabalhar com as pessoas. Você pode trabalhar em consultoria, pode trabalhar onde você quiser. Pensei que tudo bem, então, né? Já que era para ampliar, e entrei. Eu conheci a Camila no primeiro ano, né? São 3 anos de formação para ser terapeuta de família e casais. E, e fui gostando. E para se formar lá nos sistemas humanos, todo mundo precisa atender, ou família, ou casal. E eu gostei de atender. Foi aí que eu, então, vi que podia ser a minha também, e não só da minha mãe, né, que é terapeuta. Uhum. E, e aí começou, né? Nós nos formamos em 2011 e começamos a trabalhar como terapeutas. A Camila ah, teve a ideia do pertencer e me convidou também, mas eu não, naquela época eu não tinha disponibilidade para participar de mais nada, a vida já estava muito demandante. E depois de 1, 2 anos, nem lembro quanto tempo, né, cara? Aí esse grupo já existia, né? As 4 já estavam lá e elas me aceitaram de muito bom grado e lá entrei. E desde então estamos lá. E só para registrar o nome da sua mãe, que você citou. San- Sandra Fedulo Colombo. Ah, legal. Legal, Ivan, muito obrigado pelo seu relato. Agora tá certo chamar a Maria Luísa? Agora tá, Tá, né? tá O certo? Tá Ivan é na pai, ordem? né, também. Ah, desculpe, sim, eu sou pai por adoção. Sim, Ah, que bacana. eu adotei a minha enteada, que era criança na época. Agora ela tem 15 anos. E qual é o nome dela? Mariana. Mariana. Ivan, e você também fez psicologia, né? A graduação. É verdade, né? Verdade. Sabe que eu sempre esqueço, porque foi depois de tudo, foi o último. E aí eu já estava mais velho, a memória já era boa, né? Eu fiz psicologia depois de me formar terapeuta, eu fui fazer psicologia. Então é um engenheiro que é Terapeuta, psicólogo terapeuta e psicólogo. sim. E E agora então tá, administrador também. eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Como que a engenharia, as suas competências e conhecimentos da engenharia te ajudam nessa estrutura terapêutica, né? Nesse entendimento aí psiquiátrico, né? Psicológico. Me conta, como é que seu know-how da engenharia contribui com seu trabalho hoje? Eu, eu, eu estava aqui pensando, né? Engenheiro mesmo, eu sou engenheiro só dentro de casa, com a família, né? Reforma a casa de um, reforma a casa de outro. E lá no instituto eu acabo cuidando também da estrutura. Então, esse é o lado prático da engenharia. O lado que não é mão na massa, exatamente, acho que tem a ver com o meu jeito de pensar, às vezes muito estruturado, muito talvez lógico. E eu acho que isso em muitos momentos ajuda, não só a gente lá no Pertencer, mas nos atendimentos de maneira geral. Em alguns momentos eu sinto que tem muita. Quando o caos está mais instalado e às vezes a gente precisa organizar um pouco para poder sair do caos, eu acho que nessas horas talvez esse jeito de olhar e de pensar ajude. Acho que é uma boa integração nesse sentido. Muito legal. Obrigado pelo relato, Ivan. Obrigado. Bacana. Maria Luísa Bambini Vasconcelos, agora é sua vez. Agora é minha vez.
Então, vamos lá. É, eu sou pedagoga de primeira formação, trabalhei mais de 20 anos na educação. Acho que nessa vivência trabalhei muito com as famílias de suas crianças, né? Então, isso foi marcando muito minha existência. Acho que eu tenho uma família grande também, né? Tenho 6 filhos, né? 2 que vieram por acolhimento, são sobrinhos, cuja mãe faleceu, e eles vieram compor a minha vida familiar, né? E aí, a partir desse espaço, eu fui criando um projeto de alfabetização de crianças institucionalizadas, né? Um caminho longo aí que não cabe aqui, mas enfim, né? Houve um pedido de um pessoal que na época era o incipiente Fazendo Minha História, e o projeto Fazendo Minha História, que identificou muitas crianças fora da faixa etária ainda não alfabetizadas, e a gente, eu e alguns amigos, fundamos um projeto que existe até hoje, Projeto Quero Saber, Instituto Uno, de uma atenção especial para crianças institucionalizadas e não alfabetizadas, né? Então, eu comecei a estar aí, tinha todo um desejo de aprofundar a compreensão de um sistema familiar, e fui buscar a formação, né? Aí, eu, ouvindo meus colegas, eu fiquei pensando de talvez falar para os seus ouvintes aqui, né, da peculiaridade da formação, né? Porque é uma formação que abarca pessoas vindas de diversas áreas, como vocês podem ver, uma advogada, uma psicóloga, uma engenheira, Marília vai falar da dela, eu pedagoga, né? Porque é uma formação que vai estudar no fundamental os sistemas, né? E aí isso vai passar por outras áreas para além da psicologia, vai passar pela antropologia, vai passar pela biologia, né? Vai passar por vários outros autores que pensam um sistema, né? No caso, a gente vai se aprofundando num sistema familiar. Então, eu fui buscar a formação, né, para poder... aí, estando já saindo da minha vida específica na educação e passando por essa vida de projeto social, fui buscar a formação. Minha parceira de formação foi a Marília, nós estudamos juntas, né, nos formamos juntas, e acho que juntas ouvimos a defesa do TCC da Camila, né, que foi fazendo muito sentido. Eu já estava numa vivência dentro das instituições, conhecendo as crianças institucionalizadas, quantas dessas iriam para adoção ou não, né? Então, um momento que foi construindo uma liga ali entre a gente, né? Uhum. E aí, como ele falou, nesse período que a gente está conversando e pensando o que seria um projeto, como seria esse projeto, né? Qual a especificidade dele e tal. Eu conheço ele num congresso e aí, enfim, a gente vai construindo essa parceria aí, né? Que já tem 10 anos. Ah, é muito interessante. Tô adorando as apresentações e entendendo como é que surgiu o grupo. Assim, agora eu tô conseguindo visualizar. E vamos completar agora com a Marília. Marília, seja bem-vinda. Tá, obrigada, Paulo. Bom, a minha formação inicial é em artes plásticas com licenciatura. E aí eu fui para essa parte de arte e educação, fiz especialização na USP, na ECA, em arte e educação, e comecei a trabalhar em projetos sociais. Eu trabalhava muito na comunidade, bom, em muitas comunidades, através de uma ONG que se chama Arte Despertar. E a gente trabalhava com crianças até adultos, né, fazendo formação de educadores para que eles pudessem usar a arte, a linguagem da arte. E aí aconteceu que
eu sempre ia parar em grupos, principalmente de educadores, que estavam lá obrigados, que eles eram obrigados a estar naquela formação. Era um grupo difícil, mandavam a Marília para o grupo. E eu sempre falava assim, não, eu gosto da arte como um instrumento. E eu fui entendendo isso, que no fundo eu não queria trabalhar a arte em si, mas as pessoas, eu gostava das pessoas. E com isso, como o Ivan não conhecia essa sua história inicial, de como você foi parar nos sistemas humanos, né, que não foi com a intenção de se tornar terapeuta, eu fui parar no Instituto de Sistemas Humanos também sem a menor intenção de me formar terapeuta. Eu queria ter mais ferramenta para trabalhar com pessoas, com os grupos que eu trabalhava, principalmente com adultos, os professores. E me apaixonei pela terapia de família, me apaixonei por atender e resolvi virar terapeuta de família e casal, né? E como eu te contei, Paulo, no nosso outro podcast, videocast, broadcast, não sei Isso. exatamente o que isso virou. O episódio 134, 132 a Marília participou aqui, no episódio 132, e contou um pouquinho da história de vida, né, da sua história de vida. Que eu, diferente de todos aqui, eu não tenho história de adoção na minha família, né? Só que no meu último ano de formação, que foi em 2012, que foi o ano que eu vi o trabalho, a apresentação, junto da Isa, do trabalho da Camila, eu havia perdido o meu terceiro filho. E eu estava sofrendo, né, um sofrimento imenso. E quando eu vi a apresentação da Camila, o que eu lembro muito, eu lembro de tudo, mas assim, o tema, qual era exatamente o tema, cara? O indizível, Vozes do indizível. fala de novo. Vozes do indizível. Vozes do indizível. Eu falei, é tudo, é isso que eu estou sentindo, que eu estou vivendo, eu preciso conhecer essa mulher, chegar perto dela, né? Porque é isso que eu estou vivendo. Ela deu voz ao que eu não conseguia dizer naquele momento, né? E aí a gente começou a se encontrar e começou a nascer a sementinha. Ela contou essa ideia de fazer esse projeto, eu fui. Inicialmente eu fui, nem sei por quê, mas hoje em dia eu penso que eu estou no pertencer por conta de poder cuidar de crianças, de todas as crianças que chegam para a gente muito doloridas, e a gente pode cuidar e ajudá-las a ter uma nova família, um novo lugar no mundo, um novo lugar interno, né? Então, acho que foi assim que eu fui parar no pertencer. Mas eu acho que é essa a minha apresentação. Então, Tá bom. maravilhoso. Pessoal, adorei a apresentação de todos e também estou começando a compreender de que forma que vocês se uniram, né? E se unem, né? É notório a conexão entre vocês e eu estou entendendo que tem essa apresentação da Camila aí que foi um ponto-chave aí nessa... Foi Foi. um ponto importante. Então, eu queria perguntar para vocês, e aí fica à vontade, quem quiser responder, contar sobre esses primeiros 10 anos de atendimento do pertencer, né? Vocês celebraram agora, estão celebrando nesse ano agora de 2024, esses primeiros 10 anos. Queria, de forma assim, até objetiva, que explicasse para a nossa audiência o que é o pertencer e como ele efetivamente surgiu. Eu vou só começar falando que eu ia complementar, assim, que no primeiro ano do pertencer, a gente não atendeu famílias, né? Na verdade, tem 11 anos, então, contando do primeiro atendimento, 10 anos, né? A gente se propôs a estudar, lembra? A gente estudava, lia texto, conversava, né? Para começar a nascer isso. Acho que foi um jeito bonito que a gente foi se encontrando e construindo, né? E A se gente, constituindo, né? Se encontrando também. a gente não se sentia preparadas ainda, né? Para pegar uma família, né? Para atender uma família. E ficamos estudando também bastante o universo da adoção, né? Que é algo que é muito grande, né? A linguagem, o processo, né? Ainda estamos estudando, sempre, né? Estudando, porque não tem fim. Realmente atuar na adoção, para atuar na adoção é necessário estudar, é necessário conhecer, né? Não é um profissional que não tenha prática que pode atuar na adoção de forma a realmente conseguir entender esse universo.
Então, Camila, se você puder contar o que é o pertencer, para deixar claro para a nossa audiência o que de fato é o grupo, né, de terapeutas, que são vocês que atendem famílias, em processo de adoção, é isso? Somos terapeutas de família e atendemos não só famílias, né? Nós atendemos as crianças que estão em instituição de acolhimento e acompanhamos. Eu acredito que hoje é mais isso. Se vocês puderem me ajudar, me ajudem, né? E acompanhamos essas crianças e esses jovens na aproximação com as famílias que pretendem adotá-los ou com as famílias de origem, né? Que são as famílias biológicas que podem se reaproximar desses jovens. Isso já aconteceu também com a gente, Uhum. Acho né? que para quem não conhece, né, o que é uma criança institucionalizada, né? É, quando uma criança, por denúncia, por observação, a escola, uma UBS, enfim, uma vizinhança, percebe uma criança em risco, qualquer forma de risco, de mal cuidada ou sofrendo algum tipo de violência, tal, a partir de alguma denúncia, essa criança, o Estado assume a responsabilidade, né, temporária por essa criança, né, para garantir que ela esteja tendo seus direitos garantidos, né, e tanto ela vai poder voltar para a família biológica, quanto se a família biológica, é isso que a Camila está dizendo, se a Uhum. família biológica for destituída do poder familiar, então essa criança vai ser encaminhada para adoção, né? Então tem toda uma rede aí, a Uhum. partir da institucionalização da criança, assistência social, isso e aquilo, né, que vão, de um lado, observar essa família, verificar se essa família está sem condições de cuidar da criança. Qual que é a questão? Falta de recurso, desemprego, né? E aí vão surgindo outras camadas de maior gravidade, drogadição, né, violência, uma série de outras coisas. Então, vai ser avaliado se essa família, com a ajuda do Estado, com o apoio da estrutura, pode receber seus filhos de volta, ou se essa família realmente está sem condições, né? E aí vai perder o poder familiar e as crianças serão encaminhadas para adoção, né? Então, como a Camila falou, a gente recebe essas crianças quando elas são institucionalizadas ou quando o poder familiar foi destituído, né? Então, às vezes a gente é chamado para preparar para adoção, né? O que significa isso, preparar para adoção, ouvir essas crianças, elaborar com elas o luto da família biológica que elas não verão mais, né? Como é que isso vai acontecer e, ao mesmo tempo, em parceria aí com toda essa rede e construindo uma possibilidade de quando surgir uma família cujo perfil, né, que a família construiu junto ao fórum. Eu quero uma criança dessa idade, um menino, uma menina, podem ser irmãos ou não. Né? Quando surgir aí algo que dê um match, que a gente possa acompanhar o processo de aproximação, que é chamado, né, de aproximação, depois, quando eles começam a estar juntos, que é chamado de estágio de convivência, e, inclusive, depois no pós-adoção, umas questões que possam surgir, né? É. Eu acho que o pertencer, a gente tem o nosso maior público, né? São famílias constituídas por adoção ou crianças que estão em via de adoção. Tem outras pessoas que trabalham com crianças que vão voltar com a família de origem e que são ótimos, muito bons os trabalhos, mas às vezes não é possível. E essas crianças são destituídas e vão para adoção. E é o nosso maior número de trabalhos de crianças e famílias atendidas. Sim. E aí, onde que o pertencer entrou? A gente percebeu que essas crianças que vêm de uma vivência muito difícil, né, com muitos traumas, com negligências, com abusos, o que aconteceu? Com essas crianças, quando começavam os estágios de convivência, começavam a ir conviver com uma família, né, tinham que, as coisas se complicavam, ficava difícil, o que faziam? Levavam as crianças para terapia. A gente percebeu que ajudar só as crianças
não funcionava da maneira que pudesse ajudar todo o sistema familiar. Então, foi aí que nós entramos, oferecendo terapia de família. Então, quando a Isa fala, inclusive, e aí, esse é o pós-adoção, né? Pós-estágio de convivência, mas agora o pertencer, com esses 10 anos de experiência, a gente trabalha muito no antes, né? No pré-adoção. Então, quando fala preparar para a adoção, quando as crianças estão institucionalizadas ainda e esperando, né, um possível pretendente, a gente, quando o fórum já se encontra um possível pretendente, a gente já pede para trabalhar com esses pretendentes, que são os futuros pais, prepará-los para a adoção. Uhum. Para nós, às vezes, é mais importante até preparar esses pais para a adoção do que o atendimento das crianças. Nós Né? já temos um modelo de trabalho, um método, o que que a gente pode chamar disso, né? Um Uhum. formato que nós estamos, durante esses 10 anos, né, nós estamos construindo juntos. É claro que não é algo fixo, engessado, mas bem flexível, mas alguns saberes já nos ajudam a entender qual o caminho melhor para tomar, né, em determinados casos. Eu acho que é importante a gente contar que essas famílias chegam até o pertencer, né, por encaminhamento dos fóruns, porque nós começamos a Uhum. fazer parceria com os fóruns, né, primeiro com o Fórum de Santo Amaro, depois Central, Jabaquara, e elas chegam hoje também pelas instituições de acolhimento, né, tem algumas que já nos encaminham também. E boca a boca, né? Assim, O boca a boca, sim, das também já tem esse. E, enfim, eu acho que é importante a gente contar dessa parceria que nós fazemos com os Acho fóruns. que isso que a Camila fala, fala um pouco dos nossos 10 anos, né? De como foi se constituindo essa parceria, né? E de como nós fomos aprendendo a nos ajudar, né? Fóruns e instituições de acolhimento, né? Porque no começo, boa parte do que era encaminhado para nós era aquilo que estava dando problema. Uhum. Daquele estágio de convivência que estava dando problema, que aqueles pais que não estavam conseguindo, queriam devolver as crianças, né? A devolução, uma coisa que assusta, né? E como que a gente vai construindo nessa parceria uma possibilidade de intervir antes que se chegue nesse momento, né? Então, um trabalho preventivo. Então, olha, famílias, né, o que espera vocês, para além de, claro, né, da contemplar o desejo de poder ser pais, né? O que pode acontecer? E para as crianças, para além do desejo de poder sair da instituição e ir para uma família, quais as dificuldades que podem surgir? Quais são os medos que eles têm? Então, eu acho que se a gente pudesse apontar algo que tem sido muito importante nesses 10 anos, é a gente poder atuar preventivamente. Eu tô observando também, queria que a doutora a Camila contasse sobre a Camila, então, você, Camila, foi quem aglutinou o grupo através dessa sua apresentação, né? Me conta, eu estou curioso Acho que para sim. saber sobre essa apresentação, que eu acho que é o ponto de largada aí da criação do pertencer, poderia dizer? Eu acho que sim. Eu acho que foi o que lançou esse assunto e esse desejo, né? Para que a gente pudesse se juntar, né? Eu acho que Ela já foi tinha isso. até o nome, Paulo, pertencer já, Tinha mesmo. pertencer já era algo que já tinha É, nascido na cabeça da Camila. sim. Foi uma segunda apresentação, essa apresentação que eu fiz. Essa apresentação foi a apresentação do meu TCC, mas num ano anterior eu já tinha feito essa apresentação. Então eu tive um ano para ficar construindo isso dentro de mim, né? Eu já tinha feito uma apresentação numa jornada que o Instituto de Sistemas Humanos promove, uma jornada entre os terapeutas que estão em formação e alguns que queiram apresentar seus trabalhos, e um dos terapeutas que foi meu professor, aliás, acho que o formador lá,
ele sugeriu, por que que você não apresenta? Aí eu falei, vou apresentar, faz um teste, vê, né? Vê como é que fica. E eu fui. Então, eu fiquei um ano eh, construindo isso dentro de mim, né? A apresentação, esse trabalho, ele fala a respeito de mim, né? De como é que é ser uma pessoa adotiva e de como é que é ser uma pessoa que não sabe muita coisa, uma pessoa sem conhecer a sua origem, sem saber conhecer e se identificar com outros rostos. Afinal, como é que é isso, né? E será que a gente pode falar sobre isso? Porque durante muito tempo isso não teve voz na minha vida, como não tem voz na vida de muitas pessoas adotivas, né? Eu acho que a partir desses trabalhos que estão surgindo sobre adoção, o adotivo está podendo ganhar essa voz, está podendo falar sobre isso. Mas eu sou nascida nos anos 70, né? Sou da geração que a adoção era um grande tabu, não se falava sobre isso, era tudo, olha, Mas adotivo. até hoje não chegam família que ainda não contaram para as Sim, crianças que elas vão muito. adotar. Com certeza. A revelação, né, ainda é algo difícil para muitas famílias. Mas, enfim, eu vim dessa época, né? Uhum. E por isso esse tema, né? Vozes do indizível, né? Aquilo que a gente não pode falar, mas que está na gente, que nos constitui, fica lá faltando a gente não sabe, né? Você está lá, não entende o que está acontecendo com você, por que que você está agindo desse jeito? Mas tem a ver com aquilo que não pode ser dito, né? Com aqueles silêncios, com o livro da Marília, né? Da coisa, né? É a coisa. É a coisa ainda. É, então, tem a ver com isso, com aquilo que fica atrás das Uhum. paredes e vai crescendo e fica tão grande que toma conta da gente, né? Uhum. Eu queria Então, também que o Ivan e a Eliana também pudessem aqui interagir aqui um pouquinho com a gente, contar sobre como que é a rotina de atendimento, quanto tempo dura, entender a dinâmica prática, assim, de se alguém, algum ouvinte aqui, alguma família, um casal, bom, eu quero conhecer o pertencer, quero ir lá, onde eu vou, como eu faço, como é que é a dinâmica, quantos dias por semana. Inclusive, assim, recentemente eu conversei com um amigo meu que eu não falava há muito tempo, e ele me compartilhou que é pai adotivo também. E eu contei, falei, nossa, eu vou fazer uma entrevista aqui com o pessoal da Pertencer, e ele não conhecia, mas assim, já se interessou. É, enfim, queria que você contasse um pouquinho sobre como é que é o atendimento, a rotina, aonde vocês estão, enfim, de uma forma prática, assim, até para uma prestação de serviço. Bem, nós começamos atendendo uma vez por semana no espaço dos Sistemas Humanos, que é na Rua Indiana, no Brooklyn. Durante o período da pandemia, a gente não atendeu, só online, e foi uma experiência que deu muito certo também, né? E hoje a gente atende misto. Tem casos online, tem casos presenciais. Hoje a gente atende às terças-feiras, nós fomos mudando, e hoje são as terças-feiras, cada 15 dias, uma família diferente. Então, você tem nessa semana, pula uma semana, na outra você vai ser atendido de novo. A princípio, a gente quis colocar uma métrica e falar assim, vamos fazer 10 atendimentos por família, por exemplo. Mas a gente foi vendo que não dava, que tinha que ser uma coisa, cada caso era um caso, cada caso era especial, e aí a gente deixou mais livre. Então, hoje, nós temos famílias que passam mais de um ano para a gente, porque nós queremos ter certeza que aquela família que sai de lá não vai devolver a criança, porque muita família vem com essa intenção também, está tão desorganizado que fica pungente o desejo de vou lá para resolver, se não resolver, devolve. Não existe devolução. Filho é filho, em qualquer condição. A gente trabalha muito pensando nisso, e hoje a gente estende, né, o que for necessário, o tempo que for necessário, né? A gente acomoda a agenda para poder caber todo mundo. Nosso interesse é esse, né?
Hoje a gente já até pensou no novo, colocar mais um ingrediente. Vou falar para elas que, assim, se as crianças não precisassem ser institucionalizadas, mas que pudesse conviver com a família, voltar, só sofrer um período institucionalizada, mas depois voltarem para o seio da família, seria o ideal para todo mundo, para o Estado, para as famílias, para todo mundo, né? Então, a gente também tem essa ideia de começar a atender essa fatia, para ver quantas crianças a gente pode retomar para a família de origem, não só no processo de adoção. Ser, quer dizer, Uhum. readotada, né? Adotada pela família de origem, né? Bom, então, nós temos esse modelo de atendimento, nós temos uma agenda que ela é focada numa pessoa que faz toda essa distribuição e que mais? Assim, eu queria entender quanto tempo é uma sessão, né? E também entender assim, mais clara, de forma clara, assim, vai ter uma semana, uma vez que vai ser uma sessão só criança, outra vez só família, outra vez vai ser a criança com a família. É assim que funciona? É, é, né? Os atendimentos, eles levam 1 hora, mas às vezes passa um pouquinho. Quando a gente percebe que aquela família está necessitando de um espaço mais, não acolhedor, porque também online a gente acolhe, mas assim, onde as crianças possam se expressar mais, a gente tem o espaço dos sistemas humanos, que são 2 salas muito especiais. Uma é bem aconchegante, tem brinquedos, tem atividades, elas podem pintar, podem subir, pode fazer o que quiser. E a outra é uma sala de espelho. Nessa sala de espelho ficam os terapeutas para ajudarem no processo. Então, em geral, é esse tempo. As famílias vão lá, ou então online. Online também, mais os adolescentes, tal, dá para a gente atender bem online. Continua, Ivan. É, obrigado, Eli. Sim. Os adultos, a gente consegue uma boa. A nossa tentativa é de que essas pessoas cheguem presencialmente, pelo menos no primeiro momento, para a gente poder olhar olho no olho, enfim. Em alguns casos não é possível, porque as pessoas às vezes estão muito longe, né, de onde a gente está, e isso significa perder trabalho, né? Porque nós só funcionamos às terças-feiras, né, de manhã e um pedaço da tarde, às vezes. Então, as famílias precisam se encaixar nessa nossa agenda, porque esse é o tempo que a gente dedica para o pertencer. Quer dizer, muito tempo para o pertencer, né? Mas é muito mais do que terça-feira, mas os atendimentos são às terças-feiras. E, e as crianças pequenas online não funciona muito bem. Então, a dinâmica de que famílias irão presencialmente é sempre pensada caso a caso, né? Dependendo do contexto. E, como nós somos todos terapeutas de família, o olhar é sempre para o sistema inteiro. E a ideia é trabalhar sempre o sistema inteiro. Dependendo do estágio e do momento, né? Quando são crianças que estão abrigadas, mas ainda não têm uma família já conhecendo, elas vão sozinhas ao instituto. Então, aí não é a família inteira que vai ser formada, mas é quem está lá, né? Uhum. Nós temos muitos casos, muitos, né? De famílias, de grupos de irmãos que estão em instituição. Então, e, e a ideia é muito difícil, por exemplo, num grupo de irmãos, 4 irmãos, como a gente atendeu já. 5, né? 5, o maior número foi 5. 5 irmãos, que todos sejam adotados por uma família só, porque né, é muito, enfim, nenhum carro cabe todo mundo, né? Então, o que nós trabalhamos é a possibilidade dessas crianças se separarem, serem adotadas por famílias diferentes, às vezes dois, né? Nesse caso foram 2 irmãs, depois
uma separado e depois as outras duas também separadas. É trabalhar a possibilidade, trabalhar com essas crianças, a possibilidade delas poderem se separar, de terem famílias diferentes, mas que elas não deixem de ser irmãs. Então, nós trabalhamos profundamente com os pretendentes, com esses pais que querem ser pais, que essas crianças precisam ter uma relação com os irmãos, são o que restou da família de origem delas, que elas precisam ter esse vínculo, que isso as constitui, é um pedaço enorme da vida delas, a gente não pode tirar mais isso delas, né? Assim, já perderam tanto. Então, esse eu acho que é um dos trabalhos mais legais, né, que a gente se orgulha muito, que é poder preservar o que esse vínculo dos irmãos, que é um pedaço da família anterior, que não precisa morrer com a nova família. Então, Sim. hoje Isso nós que eu ia estar atendemos, né, falando, Marília? A gente Paulo. atendeu, desculpe, isso é só, Conta. nós atendemos uma menina hoje que tá com os novos pais, e ela vai dormir na casa da irmã dela, que está com os outros novos pais. Então, Que é isso do é muito grupo de legal, 5, né? Que é do que é do grupo de grupo de 5. 5. E os irmãos, agora, né, eles ficam muito preocupados com os outros irmãos, enquanto eles não têm a garantia que tá todo mundo bem, Uhum. né? E hoje essa menina nos contou, né, que ela tá com o coração mais tranquilo, por quê? Ela sabe que as irmãs todas estão bem e ela também está bem. Todo mundo tem mãe, todo mundo tem pai. Mas para essa menina poder falar isso, e pai, mãe, e tá todo mundo bem, cuidado, né? Ela poder falar isso demorou 2 anos, quase, né? Esse processo, Uhum. né? Mas essa diferença do separar e não romper, né? Uhum. Então, hoje, uma terça-feira, todas as terças, vocês 5 têm a agenda aberta para atender as famílias, né, e as crianças. Então, são 5 agendas disponíveis que as pessoas podem. Os atendimentos, cada um de vocês faz atendimentos separados, né? Não, Não... Quer falar? Quer falar? não, pode falar, pode falar. Não, é que isso foi até uma discussão que a gente teve, porque normalmente a gente atende a família, tem muita demanda, acontece muita coisa ao mesmo tempo. Então, quando é possível você trabalhar em dupla, em coterapia, ajuda demais, né? Você dá conta, a gente consegue dar conta de tudo que está acontecendo ali naquele sistema, tudo não, mas boa parte, cuidar, né? Aliás, é algo que a gente aprende e trabalha isso nos sistemas humanos, né? Isso, Desde a nossa formação. uma forma, né, de trabalho, É uma exatamente. forma de trabalhar. E com a pandemia, com os atendimentos online, o que aconteceu? Quando a gente percebeu, a gente estava atendendo muito, mas individualmente. E esse ano até a gente decidiu voltar a atender em dupla, porque a gente percebeu que perde-se muito. Os clientes perdem, as famílias que estão sendo atendidas perdem, nós perdemos como terapeutas, a gente pode estar aprendendo e olhando e conhecendo, entendeu? Então a gente decidiu de novo trabalhar em duplas. Então a gente não tem 5 horários por hora, né? A gente Sim. tem Por 2 a terça. 3 horários por hora, tá? E é importante dizer também que às terças-feiras acontece a clínica social do pertencer, né? São famílias que a gente pede uma contribuição voluntária ou famílias que não podem contribuir com nada, eles são agendados às terças-feiras. Se por acaso houver uma família que tem condições de ir para consultório particular, aí a gente pede para olhar no site, aí cada um encaminha para o seu consultório particular. Então é importante esclarecer que às Isso, sextas-feiras é a agenda social, serviço gratuito. E isso. vocês profissionais, né, podem atender no particular todas as famílias que puderem custear os atendimentos, né? É importante esclarecer. Eu queria entender se assim, se existe um perfil hoje no Brasil ou em São Paulo, onde vocês, né, atendem de idade ou de fase de vida, assim, das pessoas, das famílias que buscam uma adoção.
Tem assim um perfil ou é bem variado assim? Eu tenho essa curiosidade em saber. Eu Que- penso que, aí os colegas vão me ajudando, né? Eu penso que isso vem ampliando. Nesses 10 anos de pertencer, a gente já observou muita alteração, né? É, Quando inicialmente a gente observava casais, né, no padrão, homem, mulher, por alguma razão, uma impossibilidade, uma infertilidade, né? Então, isso formava um padrão. Hoje, nós temos pessoas que pensam a adoção para além da impossibilidade de gerar, né? Hoje nós temos casais homoafetivos, 2 homens e 2 mulheres, né? Tem sido nos últimos anos uma grata surpresa trabalhar com essas pessoas, né? É, Então eu acho que o perfil vem se ampliando, mãe solo, pai solo, né? Como eles são chamados, aqueles que se candidatam a adotar sozinhos, né? Sem ter um parceiro, sem ter uma parceira, e, e que tem o seu lugar dentro da estrutura, podem ser olhados dessa forma, quero ser mãe, quero ser pai, né? Já estou numa idade onde não pretendo mais ter uma companheira, ou talvez, né, se aparecer e tal, mas quero poder me dedicar, quero poder desenvolver a paternidade ou a maternidade. Então, esse perfil vem se ampliando nesses 10 anos, né, companheiros? Acho que talvez eles possam me ajudar aí. A partir do momento que a adoção para de ser esse tabu, esse preconceito, ela começa a existir como um caminho para a parentalidade que não te exija, não te condicione a ter um parceiro ou não ter um parceiro, né? Mas é algo que é do desejo do indivíduo, que pode ter um parceiro que também tem o desejo e pode não ter, Uhum, né? Aham. Então E isso abriu muito espaço para. uhum, Não, e quando fala do perfil, eu ia complementar também, que é uma coisa que a gente percebeu que também veio mudando, que é a idade das crianças, que Ah, esses sim. pretendentes, sim, né? Antes buscavam muito nenês, bebês, e hoje em dia, 0 a 3. né, de 0 a 3. Só que a realidade, as crianças que estão destituídas e prontas para ser prontas, né, legalmente Legalmente. podem ser adotadas, a maioria são mais velhos, né? O que chamam de adoção tardia, que é um nome que a gente não gosta. Mas, então, assim, o perfil, a idade que esses pretendentes se propõem a adotar, né, querem ter um filho, também está mudando. Eles estão Uhum. se abrindo para a possibilidade de adotar crianças mais velhas. Quem não se abrir, perceber que o seu limite é um nenê, que é um bebê, tudo bem, né? Mas saiba que vai precisar esperar muito mais tempo, né? Tem outros trabalhos a se fazer nesse caminho, É, né? Mas eu acho que isso está mudando muito também, né? tá. E, por exemplo, Quem é essa criança que você deseja para o seu filho, né? Que real criança existe que você pode desejar para ser o seu filho, E acho que aí, né? né, Marília, completando esse perfil que a Marília traz, a gente tem visto se ampliar o que a gente chama das adoções interraciais, né? Então, uma Uhum. possibilidade, né, de casais de tez branca adotarem crianças de pele preta, né, ou como se chama, parda, enfim, né, aí também uhum, por conta de todo um trabalho, né, de que a criança tem direito à sua história, a criança tem direito ao seu passado. Isso significa que ela saiba que ela está numa condição adotiva, mesmo que ela tenha sido adotada com dias, ela tem um passado, né? Isso vai ampliando uma possibilidade maior, né, de eu ter dentro do seio da minha família alguém que fisicamente é bastante diferente de mim, mas que, né, é meu filho por adoção, mas é meu filho.
Hoje, esconder a condição adotiva da família como uma família adotiva já não existe, já não é algo Essa que. possibilidade. Existem famílias que fazem isso, Sim. mas não é o caminho para uma adoção, né? Esconder a condição adotiva. Uhum. E a gente acredita que essas famílias precisam de ajuda, né, para poder contar para os seus Uhum. filhos como é que ele chegou, né? Porque eles escondem por proteção, por amor, né? Sempre tentando proteger de alguma dor, de alguma história, proteger a si próprio, Sim, por o medo. outro, por Com medo, medo. né? Então, é assim, eu acho que todas essas famílias precisam de ajuda. Então a gente pode dizer que assim, uma família que tem interesse, desejo de adotar, seria bacana se procurasse pertencer para entender qual que é o cenário, qual que é a dinâmica, quais são as etapas, quais são Uhum. os caminhos, né? Até clarear os cenários. Poderia dizer isso? Procure profissionais para te orientar nesse processo, né? É uma caminhada difícil, imagino, mas que pode ser um pouco mais amenizada, emocionalmente, né? Entendendo o percurso que vai tomar, né? Seria isso? Isso seria o ideal, né? Que toda a pessoa que pretende adotar conhecesse, estudasse, né? Se inteirasse sobre a adoção, né? Para poder escolher o perfil, para saber o que acontece em determinada idade, como é que é uma criança com um mês, como é que é uma criança com 10 anos, né? O que cabe dentro da minha realidade material e da minha realidade interna, né? O que é possível, né? A minha E realidade familiar, né? Como essa familiar, criança vai ser aceita pela família sim. extensa, avós, tios, E a primos, minha rede também, né? minha Como é rede. que é a minha rede de suporte, né? Porque a gente precisa de uma rede para ter um Uhum. filho, né? Como é que ela vai dar conta disso, né? E eu acho que aí a gente esbarra num tema que eu acho que é muito importante, é contar o quanto que esse serviço, né, esse trabalho de acompanhamento terapêutico, de dar essa assessoria, no judiciário é defasado, porque os técnicos, eles trabalham muito, muito. Eles não atendem só as crianças que estão sendo destituídas e acolhidas, eles atendem de tudo, né? Então, eles têm muita demanda. Não dá tempo deles darem conta de olhar para tudo isso, né? Numa avaliação para habilitação, né? Na escolha dos pretendentes, não dá tempo, né? Mas, por outro lado, o Estado não acolheu esse serviço como política pública. Então, esse serviço é feito pelos grupos de apoio à adoção, que não estão acolhidos como política pública, né? Eles não recebem nada do Estado, eles estão à parte, né? Eu não sei se nós não nos definimos como grupo de apoio, mas é algo parecido, assim, né? É algo que Não, anda eu acho ao que lado. a nossa proposta é um atendimento terapêutico, é Sim, um processo exatamente. terapêutico, é uma imersão é uma imersão, né? É um Hum, processo mais profundo, onde a pessoa realmente pode escutar não só as vozes das famílias, né, de sim, cada um, quando são dois Sim. pretendentes, um pretendente, as vozes externas, que são muitas em relação à adoção, e quando você se propõe a adotar, você vai descobrir vozes que você nem sabia que existiam por perto, né? E também, principalmente, as vozes internas, né? Eu acho que esse que é o caminho que a gente faz devagarinho, é um processo, leva tempo, mas eu acho que esse é o diferencial do nosso trabalho, sim. E né? seria muito importante que as pessoas tivessem acesso a esse trabalho, né? E não Uhum. existe isso, né? Nós temos, assim, o nosso limite é muito pouco perto do volume, né? E, enfim, temos um investidor que, nossa, adotou pertencer e boa parte da nossa continuidade, né, de nós temos persistido com o pertencer, foi por conta desse investidor que nos dá esse suporte, mas é o suficiente para atendermos terças-feiras,
né? Da Às clínica terças-feiras. social, né? No Na caso. clínica social, é claro, na Também clínica a pessoa social. não precisa nos procurar somente quando está iniciando um processo de adoção, né? Tem famílias que nos procuram que já tem 12 anos, aquele, né? Assim, Aham. chega a adolescência, né? Porque a adoção existe. A gente precisa olhar e cuidar dela, né? É seu filho como todos os outros, mas é um filho que chegou via adoção, esse outro chegou via né? Existem diferenças, existem especificações, né? Especificidades, né? Especificidade. Sabe o que Pessoal, eu tenho pensado muito? É Que a um clínica do filho é um filho. É só um filho como todos os outros. Mas uma pessoa é uma pessoa adotiva. Uma pessoa que foi adotada é uma pessoa adotiva, né? Ela sempre vai ter esses Questões. registros, as questões, as histórias que vão esbarrar em algum momento da vida, né, em algo que possa ficar difícil de lidar. A conjugação, né? Não é só a criança adotiva. Também a gente tem, que agora eu posso falar do meu lugar, né? Dos pais adotivos, que é assim, quais são os lutos que foram vivenciados, quais foram as perdas, qual foi o sofrimento que levou aquela pessoa a mudar seus planos como casal para constituir uma família, né? Qual é o desejo daquela criança que vem, o que eles desejam, o que eles idealizam. Então, tem muitas, é um contínuo. A gente não trabalha só a criança, a gente está trabalhando todas essas intersecções que fazem espelho com aquilo que a gente é. Então, é bem profundo, né? Bem analítico, se puder falar esse nome, né? Então, a gente não lida numa superficialidade, a gente vai pelas nuances, e cada família tem uma especificidade, é única, toda família é única, todo filho é único, seja ele de um processo ou de outro, toda pessoa é única, e a gente tem que ter essa delicadeza de atingir esse único do outro, que nem sempre é fácil. E a gente precisa de muita preparação para isso, continuamente, né? Então, acho que era isso que eu queria também falar. Acho bacana. que tentando completar a Eli aí, quando a Eli fala, né, desse processo, dessa especificidade, ao longo desses anos nós fomos percebendo que a gente foi constituindo o que a gente tem chamado de clínica da adoção, né? Assim como existem outras clínicas com suas especificidades, né? Então, o que significa isso, né? O que significa, como o Ivan falou, a complexidade de você ter o que está sendo chamado de adoção compartilhada, né? 5 núcleos familiares que estarão com 5 crianças que, por sua vez, têm um vínculo prévio entre si, né? Essas famílias, além de se comporem com uma nova criança, elas vêm ampliada a sua estrutura familiar com mais outras tantas famílias, né? Como é que é isso? O que significa? É muita complexidade, né? E como que é isso? Tem uma criança que é mais dócil, aparentemente é mais fácil, tem outra mais rebelde. Como é que é isso? O que isso significa? Né? Muitas vezes, num grupo de irmãos, tem um que é o portador das dores de todos, é ele que manifesta, é ele que fala, é ele que grita, é ele que põe limite. Tem outro que parece que é tão bonzinho, mas está ali tão quietinho, tão sofrido, né? Então, isso vai fazendo a tal da especificidade da clínica da adoção, né? Que nós poderíamos dizer que podemos dizer que Uhum. todos nós aqui somos terapeutas familiares, né? Mas que nós somos construindo alguns saberes que são muito específicos,
né? E que a gente olha para essas crianças também com olhares muito específicos. E que muitas vezes, quando a gente vê essas crianças serem encaminhadas por um psicólogo formado, isso e aquilo, que não conhece a especificidade do universo adotivo, do que é uma vida institucional de uma criança, ela vai interpretar alguns sintomas que a criança apresenta de uma outra forma, né? E que nós vamos aprendendo a ler essas crianças de uma outra forma também. O que ela está dizendo com esse comportamento? O que ela está comunicando com esse jeito de estar no mundo? O que é importante que os pais saibam que está sendo dito com essa forma de agir? Nem sempre é o que uma criança que sempre viveu dentro do seu universo familiar e biológico está falando, né? Tem outras histórias e não são histórias fáceis nem simples, né? Por uma criança estar institucionalizada, normalmente aconteceram coisas sérias, bastante sérias, né? Então, acho que tem essa que a gente vai pensando no que é uma clínica da adoção. Eu estou adorando o tema, assim, é um assunto que teria mais um montão de perguntas para fazer. O que eu queria, para a gente não ficar um episódio tão extenso, eu queria ir caminhando para o final, mas ainda tem pergunta para fazer para vocês, que é o seguinte, que eu queria assim, até para a gente de repente fazer uma rodada final com todo mundo participando, pedir para vocês contarem assim, o que que vocês diriam hoje para uma família que está pensando em adotar? Qual a mensagem que poderia deixar para elas, para essas pessoas, também para as crianças, alguém que esteja ouvindo a gente, uma criança também que esteja é, ouvindo essa nossa conversa, e aproveitar nessa reflexão, deixar uma mensagem final. Para quem está entrando nesse processo, o que eu diria é: se informe, estude, conheça, né? É, faça como se você fosse viajar para um país muito desconhecido, que você precisa entender algumas palavras daquela linguagem, precisa conhecer as rotas, precisa estudar um pouco dos lugares. Faça isso, porque é uma viagem para um lugar desconhecido, né? E você vai ter que estudar, vai ter que entender, compreender, procurar por pessoas que conheçam esse lugar, que possam dar dicas, que possam falar. Faça isso, porque vai ser necessário. Não entre sem fazer isso. Não entre sem fazer isso. É preciso, sim, conhecer e estudar esse universo que você vai entrar. É isso que eu diria para quem está querendo entrar nesse universo. E tem muita gente boa, entra no Insta do Pertencer, às vezes nós damos umas dicas, né, das pessoas que vale a pena seguir. Tem muito pessoal bom, tem a Renata, tem a Aline do Mundo da Adoção, tem o Papai Piando, tem mais gente ainda, tem a Grazi, né, muita gente boa falando sobre adoção. E algo que eu queira falar, olha, eu acho que eu gostaria de lembrar que as crianças que estão aguardando pela adoção são as crianças mais velhas. As crianças mais novas, elas não estão esperando por adoção, porque tem uma fila esperando por elas, uma fila de pais esperando por elas. As crianças mais novas já têm uma fila de pais esperando por elas. As crianças mais velhas que estão lá na instituição, aguardando para terem as famílias. Eu gostaria de conscientizar as pessoas sobre isso. É isso. Obrigado. E obrigada, Paulo, por nos receber. Eu que agradeço. E registrando também, Camila, que na descrição deste episódio eu vou deixar todos os links e contatos do Pertencer para facilitar o acesso enfim, para que todos possam acompanhar lá o Instagram, que eu também sempre acompanho, e também o site, que tem um monte de informações lá e tudo. Então,
Muito obrigado, Camila. Agora, Eliana. Acho que a primeira coisa, Paulo, é que nós nunca estamos prontos para adoção. Todo mundo acha que, nossa, eu tenho tanto amor, eu quero tanto, eu tenho um sonho de adotar uma criança, né? Não só de adoção, acho que de ser pai e mãe. Ser pai e mãe é um lugar único. A gente não nasce com a cartilha, por mais que a gente faça um monte de coisa, porque a gente só vai aprender na convivência, né? E E esse caminho, ele é construído diariamente. Tem muitas pessoas que chegam e falam assim, mas eu tenho tanto amor, eu quero, eu vou adotar porque eu tenho amor pelas crianças, tal. Não façam isso, vão estudar o que que é, vão trilhar esse caminho para que a gente possa evitar as devoluções, né? É muito difícil para uma criança ser devolvida, é muito difícil para uma família também devolver crianças. Todos saem muito machucados. Então, a minha fala é assim: aprendam, saibam, perguntem, vão atrás para saber o que é. Não se encantem pelo roxinho, ai, que bonitinho. Não, vai lá, estuda e realmente construa junto esse caminho de amor, para uma vida inteira. Nós estamos sempre em processo de mudança. A gente se enriquece à medida que a gente pode se doar para o outro e receber essa doação, né? Esse grupo aqui é um grupo de doadores e, então assim é isso, é isso. Vamos lá, Marília, a sua Tá. mensagem. Apenas o desejo, que é gigantesco, de querer ser mãe, de querer ser pai, de querer ter um filho, não basta para adoção. Como a Camila e ele já disseram, você precisa entrar nesse universo, caminhar por esses caminhos que você jamais ouviu falar, às vezes de dor, de sofrimento. São lugares desconhecidos que vão acordar os seus lugares desconhecidos. Então, que precisa cuidar, para que quando a coisa ficar difícil, você ter desejo, aquele desejo, por que que eu me meti nisso? O que que eu inventei de adotar uma criança, né? Que a gente pensa como mãe biológica, quantas vezes eu já pensei, o que que eu inventei de ter filho, né? Assim, você tenha recursos internos para que você aguente, suporte, dê conta e consiga caminhar mais um pouquinho. E também acho que é muito importante você ter uma rede de apoio. Se você não tem uma família perto, uma mãe, uma avó, um tio, prima, amigos, pessoas que possam te apoiar e te ajudar. Porque entrar nesse barco da parentalidade totalmente solitário é muito difícil, né? E um recado: caminhe sempre para dentro e para fora, porque você sempre vai descobrir coisas novas que vão enriquecer sua vida, né? Te ajudar a seguir. Penso que é isso. Eu pensei em ser um pouco engenheiro na minha, na minha fala, porque eu acho que conversa com tudo isso que você pensou, Paulo, de que o filho ideal não existe. E não importa se ele vem através da barriga, ou, né, da própria barriga, filho biológico ou um filho adotivo. A idealização que a gente faz dos filhos só atrapalha. Não existe o filho ideal e a gente precisa dar conta desse luto de que o filho ideal não existe. Assim como os pais ideais também não existem, né? Os filhos, eu acho que a gente, na maioria das vezes, só com a maturidade se dá conta disso. Quando a gente é criança, isso ainda não é possível, né? A gente precisa ser cuidado. Então, acho que é isso, né? Isso é um pensamento, né, que é algo que eu, como pai, estou sempre lutando também, né? Das diferenças,
quando eu olho para minha filha, ela tem muita coisa rica, eu adoro, eu amo ela de paixão, mas tem coisas muito diferentes de mim, e aí, como é que a gente lida com isso? E é isso. Então, Maria Luísa, por favor, então deixa essa mensagem final e esse pensamento sobre qual a mensagem que você diria hoje para quem pensa em entrar na adoção. Pois é, né? Meus parceiros falaram coisas tão importantes aí, e eu queria falar um pouquinho a respeito de que hoje ser pai ou ser mãe pela adoção é apenas mais uma forma de ser pai ou ser mãe, né? Eu acho que a gente vem construindo essa noção, né? De que ser pai, ser mãe, exercer a parentalidade vai muito além do que gestar e gerar, né? Então, às vezes alguns pais, né, chegam para a gente e falam: poxa, se eu tivesse todo esse cuidado que estão tendo com a gente que quer adotar, com os pais biológicos, eu digo, é verdade, né? Se tivéssemos todo esse espaço para discutir a parentalidade, não teriam tantas crianças institucionalizadas, não é verdade? Então, ser pai e mãe por adoção é apenas mais uma forma, assim como uma inseminação artificial, assim como uma barriga de aluguel, que não existe aqui no nosso país, entre aspas, existe, acontece, né? São maneiras de se constituir o sonho da parentalidade, são maneiras de se constituir uma forma de ser família, né? E que cada vez passam a ser mais legítimas. Então, eu acho que é isso que a gente tem que olhar enquanto sociedade, né? Talvez aqui para completar o que os meus parceiros trouxeram, que nós, enquanto sociedade, possamos mudar essa forma de olhar, de que é algo que ficou com defeito. Não, é apenas mais uma forma de se constituir família, né? E fazer um convite, se não sei se no podcast, não sei se no nosso Instagram, que as pessoas interajam, né? Eu acho que tem tantas coisas ainda, né, que podem gerar conversas muito produtivas, mas que, claro, não cabem aqui, né? Mas que a gente fica muito disponível e seria muito útil para nós, enquanto terapeutas, estar ouvindo as dúvidas das pessoas, estar construindo novas formas de ver a adoção junto com o nosso público, né? É isso. Super legal, né? E então eu já convido toda a audiência para interagir lá no Instagram do Pertencer. E também pode mandar mensagem aqui que eu encaminho para vocês. Mas enfim, acho que aqui a proposta dessa nossa conversa hoje é ser uma forma de colaborar também e dar uma visibilidade a um trabalho tão bacana que foram os primeiros 10 anos e espero daqui 5 anos poder conversar com vocês para a gente entender o cenário dos próximos 5 anos, que, enfim, e é uma construção, né? Como vocês colocaram. Eu queria saber se alguém quer completar mais alguma coisa, a Camila. Eu, Por favor, Camila. eu acho que é alguma coisa que é muito importante, que está nesse caminho que nós estamos trilhando agora bastante, que é o trabalho com os grupos de irmãos, né? E uma frase que nós sempre dizemos aqui, né, para as famílias, que separar não é romper e não é esquecer, né? Não é. Separar é só ganhar uma distância, né? É só uma localização física, mas não é romper, né? É, eu, Eu acho que é isso. O dia que eu aprendi, entendi isso do separar não é romper, para mim deu um estalo assim tão grande e um alívio também, né? Você fala, nossa, eu só estou distante, né? Não rompi, né? Eu só estou, até quando eu mudei aqui para Belo Horizonte, né? Passa muito por esse processo também.
Ivan, Maria Luísa, Eliana, Camila e Marília. Queria agradecer muito a vocês por esse ótimo episódio, uma verdadeira aula, um verdadeiro imersão nesse universo da adoção, um universo que, que vocês estão ajudando a desmistificar, trazer informação de qualidade, com gente experiente que vivencia, que tem, enfim, tem toda a experiência e vivência nesse ambiente e a gente poder compartilhar isso com o público, com a audiência, é muito importante. Quero agradecer a todos que acompanharam até aqui essa entrevista, a todos os familiares de vocês, a todos os colegas terapeutas, a todos que prestigiam e acompanham o trabalho dessas excelentes terapeutas e do terapeuta Ivan, à frente, vocês todos à frente do Pertencer. Então, meu muito obrigado, um beijo para vocês e O nosso muito obrigado também, Paulo. um beijo. Obrigado, Paulo. Deixa eu abrir Tchau, aqui a tchau. tela aqui, ó, para mostrar todo mundo junto aqui, ó. Pera, vamos fazer um aqui, ó. Agradecer a todos. Um beijo para vocês. Tchau. Obrigada, gratidão, gratidão. Tchau. Obrigado.